Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Mensagem dessa noite: discernindo o fogo estranho. Levítico capítulo 10. Alguém leia para nós aí no microfone o 1 ao 3. Levítico 10, do 1 ao 3. Vamos lá? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso. Colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou, e assim os dois morreram ali, onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Obrigado. Eu não sei você, mas isso aqui até arrepia, né? Morreu os dois rapazes, caíram mortos. Não senta ainda não, espera um pouquinho. Caíram mortos. Aí o Arão ficou com aquela cara misturada de dor com paisagem, vendo os filhos mortos na frente dele. Estava acontecendo um mover de Deus aqui, que eu vou te explicar daqui a pouco. Aí o Moisés, parece que ele foi duro, mas não foi, que depois você vai entender. O Moisés chega e diz: olha, é isso que Deus disse: quem se aproximar dele e não respeitar a santidade dele, vai cair morto, mais cedo ou mais tarde. Palavra muito profunda, muito revelada. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou explicar para você uma coisa, todo o pano de fundo dessa história e os detalhes sobre fogo estranho. Aqui foi muito resumido, ou melhor, muito objetivo a palavra, mas nas versões atualizadas, na versão corrigida, diz assim: e os dois filhos de Arão apresentaram fogo estranho ao Senhor. Eu gosto mais da versão antiga, que diz: apresentaram fogo estranho. Aqui diz: apresentaram fogo não agradável, que não agradou o Senhor. Mas a questão do fogo estranho fica mais propício para me ensinar sobre avivamento. Irmãos, o diabo ele tem duas grandes chances de prejudicar a obra de Deus. O diabo tem duas grandes chances de infiltrar-se e atrapalhar a obra de Deus. Duas grandes chances. A primeira é ele conseguir colocar nos líderes falsos ensinos. A primeira é essa. É conseguir colocar nos líderes falso ensino. Aí o camarada ensina: olha, mulheres que usam calça não são salvas, só quem usa saia comprida. Aí os liderados desse camarada aprendem assim e reproduzem aquilo. O diabo enganou o camarada. A segunda chance do diabo é na hora dos moveres, na hora do avivamento, na hora que o povo está falando em línguas, na hora que o povo está alegre na unção de Deus, na hora que o povo está naquela unção e vira o incrível Hulk, gospel. O pessoal chegou para mim lá do retiro, eu vou falar, o pessoal chegou para mim do retiro e falou: pastor Jorge, aquele Tiago é brincadeira, ele parece o incrível Hulk. Ele entrou na unção e ele fazia... E aí, meu irmão, o que acontece? Nesses momentos de mover, que vem profecia, nós estávamos um dia do retiro, gente embriagada por todo lado, e aí um profetizava aqui, o outro ali. Mas olha, o diabo, não pense você que ele fica olhando isso de longe. Se ele tiver oportunidade, ele chega bem perto e ele começa a andar no meio daquele movimento. Acredite se você quiser, eu vou te mostrar isso no decorrer da mensagem. Então, o que o diabo ama e a chance que ele tem de destruir uma igreja é que a igreja não tenha maturidade na hora do mover de Deus. Eu vou repetir e anote, por favor. Uma grande chance que o diabo tem de destruir uma igreja é que a igreja não tenha maturidade na hora dos moveres. Na hora do mover do Espírito Santo, na hora que for propício para cura, para libertação, para profecia, para línguas estranhas, que o povo não tenha maturidade.
ele deita e rola e causa muitos e muitos problemas. Ele ama isso. Então, para isso não acontecer, Paulo vem ensinando aos coríntios: olha, sobre os dons espirituais eu não quero que vocês sejam meninos. Para que não acontecesse essas coisas, foi que Samuel, o grande profeta, inaugurou a escola dos profetas, para ensinar eles a serem maduros e a não aceitarem fogo estranho. O que aconteceu aqui era o seguinte: o povo de Deus já tinha recebido as leis de Deus, já tinham recém construído o tabernáculo, que na época era uma igreja em forma fechada, toda de tecido, toda arrumada em forma de tenda, e agora ia ter o primeiro sacrifício, o momento aonde Deus iria se manifestar no meio do povo, dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Ia ser o primeiro grande momento. Primeiro grande momento, ia ser ali. Aí o que acontece? Arão, consagrado a sacerdote, Moisés, sumo sacerdote, e os dois filhos de Arão eram da tribo, da linhagem dos sacerdotes. Houve uma preparação, todos eles se prepararam adequadamente. Aí o Arão entrou no santuário, o povo ficou meio de fora olhando. O Arão foi até o local do altar, colocou o sacrifício lá e fez tudo conforme tinha que ser feito. Isso está no capítulo 9. Na hora que ele fez tudo certinho, aconteceu isso aqui, ó, que ele acabou de pôr o sacrifício e fazer certinho, veio do céu, todo mundo viu. Desceu do céu. Gente, eu gostei disso, vou fazer de novo. Desceu do céu um fogo, foi sobre o sacrifício e pegou fogo. Imagina, eu estou aqui falando para vocês, coloco o sacrifício ali, pensar que não acabei de colocar, Senhor, pá, desce fogo na frente. Vocês já vão pular do banco, assustar assim, meu Deus, aleluia. Aí o povo caiu de joelho e começou a adorar a Deus, aleluia, glória a Deus, que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito, aleluia. Que coisa mais tremenda, nunca vimos isto. Aí estava aquele momento de alvoroço, o povo alegre, uns começaram a cantar, a pular, imagina, gente, aquela alegria toda. Aí os dois dos filhos de Arão, o que eles fizeram? A Bíblia não diz aonde eles arrumaram o fogo, só diz que eles pegaram o fogo com incenso que não era do altar, da onde estava aceso. De alguma forma eles fizeram fogo, e eles entraram no santuário, não era para eles entrarem. Eles entraram e começaram, aleluia, glória a Deus, caíram mortos. E aqui começam as revelações. Que coisa mais maluca. Parece que o cara estava fazendo tudo certo. Pessoal do WhatsApp e do Facebook, coloca aí. A pessoa certa no lugar errado é a pessoa errada. A pessoa certa no lugar errado, ele é a pessoa errada, ele se torna a pessoa errada. Eles eram da linhagem dos sacerdotes, mas eles não podiam fazer o que eles fizeram, porque para começar, não foi do fogo de Deus que eles pegaram a chama. Eles acenderam fogo estranho e caíram mortos. E daqui a pouco você vai entender por que eles morreram. Tem uma revelação profunda aqui, muito profunda. Agora, entre tantas coisas, o que significa isso no meio do povo de Deus? No meio do povo de Deus significa aqueles momentos de moveres, aonde você ouviu uma palavra tremenda, ou aonde estamos num louvor maravilhoso, aquele mover está começando a acontecer, e alguma pessoa vem e traz algo para o nosso meio, de repente uma língua estranha, muito estranha, que nem Deus está entendendo, de repente uma profecia estranha, umas coisas cabulosas, isso é fogo estranho. Volta e meia acontece, né, gente? Nós estamos lá no meio do mover, aparece alguém assim que parece que caiu do outro planeta, está fora da casinha, faz coisas que você fica olhando
e fala, não, mas isso aí não pode ser de Deus. Às vezes você nem fala, mas você só pensa. 4 características pelo qual uma pessoa pode acender fogo estranho. 4 características pela qual uma pessoa pode acender um fogo estranho. São muitas, mas todas elas vão se resumir nessas 4. O que leva uma pessoa, pastor, se pode matar, se é algo que vai matar espiritualmente, por que tem gente que acende fogo estranho? Eu vou te explicar por quê. E por fim, depois eu vou te explicar como fazer para acender sempre o fogo verdadeiro. Ah, coisa boa, gente, tem aqui para nós, pelo Espírito Santo. Primeiro motivo, o Tiago gosta que eu falo assim, número 1, ele e o Carlão. Número 1, primeiro motivo que faz com que a pessoa acenda fogo estranho: busca por status, vontade de aparecer, querer trazer a fama para si mesmo, faz acender fogo estranho. Nós temos que aprender que quando a pessoa tem poder, quando a pessoa tem a unção, ela tem o Espírito Santo, aquilo vai se manifestar de uma forma comum, a hora que o Espírito Santo quiser. Queridos, quando você vê alguém forçando um mover, alguma coisa está errada. Quando você perceber um cantor, ou um pregador, um líder de célula, forçando para ter mover, para ter poder, alguma coisa está errada. Sabe aquela turma assim? Irmão, você tem que dar glória a Deus, porque você não der glória, a glória não sobe, e se não subir glória, não desce glória nenhuma. Nós estamos numa igreja onde você libera, dá glória a Deus! É gente fazendo fogo. Sabe por quê? Lá na nossa igreja, Salvação em Glória, funciona assim. Eu começo a pregar, ou quem vai lá pregar, eles ficam assim atentos. Parece que eles estão querendo comer toda a palavra que sai da boca do pregador. Aí, há um momento que o pregador fala alguma coisa, eles, aleluia, glória a Deus. Porque quando o pregador tem graça e tem unção, ele não precisa forçar. As pessoas glorificam porque elas sentem a presença de Deus. Mas muitos pregadores forçam a barra, porque se ele não forçar a barra, está tão vazio que o povo não glorifica. E assim por diante. Aí eles estão fazendo fogo. Aí tem aqueles levitas conhecidos, não recebam isso como uma crítica, levitas da mídia, alguns, não todos, lógico que não, alguns, que aí eles vão criando uma atmosfera estranha, e tem gente que vai criando uma atmosfera que vai querendo fazer fogo. Eu fui pregar numa vigília, escuta isso, gente, e diante de Deus que eu vou te falar, foi uma vigília que foi das 10 da noite até as 4:30 da manhã. Pensa numa vigília do repleplé de Jeová, coisa boa. Eu dancei, eu joguei capoeira gospel, eu empolguei, meti a mão na cara da irmã. Brincadeira, eu não fiz isso não. Mas eu estava pilhadão. Só que escuta essa, eram mais de 10 igrejas juntas. Aí o dirigente da vigília fazia assim: vamos ouvir agora um louvor com a irmã fulana de tal, palmas para Jesus. O pessoal batia a palma, aí vinha a irmã. Escuta o que a irmã fazia: a paz do Senhor, irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu vou te dizer: Deus conhece o teu coração e Ele vai mudar a tua história. E o povo, aleluia, glória a Deus. Passava 15, 20 minutos, vamos ouvir agora a oportunidade com um grupo de louvor, não sei o que, lá vem um grupo de louvor. Aí o líder do grupo falou: Pai do Senhor, meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui, mas, gente, diante de Deus, foram 6 pessoas seguidas que falaram isso. Eu estava bem na frente. A 7ª, eu mecanizei. Eu falei: eu não acredito, cara. Pai do Senhor. Não. Eu pensei aqui, quando eu pensei, eu ia pensando e a pessoa falando. Eu comecei a rir. Comecei a rir, que eu quase estraguei a vigília sem querer. Isso é fogo estranho. Pessoa que já sai de casa mecanizada para querer botar fogo no povo.
É trazer um fogo que não é Deus, que não vem direto de Deus, vem da mente, vem de uma organização mental para levar o povo dentro de um mover mental. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, e não sei o quê. E aí vai levando, aí o povo começa a gritar, eu sinto a presença de Deus, solta aí a música, é o número 3, oh aleluia. Aí o povo já está todo emocionado, e o povo está gritando. Aí as pessoas se arrepiam porque a harmonia da música é bonita, mas elas pensam que é fogo, mas não é, é emoção. A sua emoção, ela consegue produzir choros e arrepios. A sua emoção não tem nada a ver com Deus. Você ouve uma música melancólica, você é durão, você chora, a música mexeu com a tua emoção. Alguém conta uma história triste acompanhada de um solo de teclado, ou conta uma história motivadora acompanhada de um solo de teclado, você arrepia, é a tua emoção. A única coisa que a tua emoção não copia é o embriagamento no espírito. Ou você cai embriagado cheio, ou você cai mentindo que está embriagado. Isso a emoção não faz, mas arrepio e choro a emoção faz. Aí a irmã está lá, acendendo um monte de fogo estranho. Grita, irmão, glorifica. E o povo está arrepiado, achando que é Deus, e está indo na pilha do fogo estranho, que não foi acendido por Deus. Foi forçado pelo homem. Porque a pessoa quer status, a pessoa quer fama. Os filhos de Arão, eles observaram na hora que o fogo veio, que estava todo mundo olhando, e todo mundo admirado de ver o Arão naquele poder. A comunhão de Arão naquele poder. Então eles pensaram assim, ops, vamos entrar nessa. Está todo mundo olhando para o papai. Está todo mundo olhando para eles. Vamos lá, pega aí o incenso. Não, mas a gente não pode fazer. Não, acende fogo rápido, qualquer fogo, vamos lá. Aí quando eles chegam, eles morrem. Porque eles queriam fama. Eles queriam status. E porque eles queriam fama e status, eles não estavam com fogo verdadeiro. Eles estavam com fogo falso. E aí eles morreram. Agora, se você analisar comigo, aqui que está a grande revelação que eu estava preparando para você, nesse ponto da mensagem, que para frente tem mais. Deus conhece o coração do homem. Se a intenção daqueles rapazes fosse boa, Deus não mataria eles. Quem entendeu, diga amém. A intenção deles não era boa. Uma vez Deus disse, olha, aqui no santuário tem uma mesa ali no canto e tem os pães da preposição. Aqueles pães simbolizavam o maná que veio no deserto e Jesus, que seria o pão da vida. Ninguém pode comer aquele pão. Teve um dia que Davi estava numa angústia muito grande e o rei Davi, que nem sacerdote era apenas rei, o rei Davi não aguentou e comeu o pão da preposição. E ele não morreu, por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus sabia que Davi estava sem opções, ele tinha que mexer naquele pão. E Davi não morreu. Mas aqueles dois rapazes morreram por quê? Porque Deus olha o coração do homem. Qualquer líder de louvor, conhecido na mídia ou não, qualquer pregador da palavra, conhecido na mídia ou não, se estiver fazendo fogo, criando fogo, para fama, para status, para ganhar nome, mais cedo ou mais tarde, vai morrer espiritualmente, é o que o texto está dizendo. Aí vai ecoar a voz de Moisés, isso é o que Deus disse, quem se aproximar dele, se aproxime em santidade, não em status, não por status, não por fama. Lógico que aqui Moisés não disse isso. Eu que estou acrescentando na liberdade do Espírito. Isso é fogo estranho. Fogo estranho é você ficar na sua. E quando Deus tocar e quer te usar, você dá liberdade e deixa Ele te usar. Mas não que você queira forçar uma coisa que não está na tua condição, que Deus não está te mandando fazer. Eu tenho um pastor muito amigo meu, e ele conta que ele fez um retiro, e o retiro estava indo tudo bem, até o momento que o pregador que estava pregando falou, agora eu vou mostrar para vocês o efeito dominó da unção. Aí o pastor que convidou ele já pensou, efeito dominó da unção? Aí ele, ai, meu coração vai sair pela boca. Aí ele mandou o povo enfileirar, um atrás do outro.
Ele falou: aqui está minha blusa cheia da unção. Na hora que eu jogar minha blusa em você, pá, vai cair o primeiro na unção e vai cair todo mundo em cima do outro. Aí ele jogou a blusa, o cara ficou assim, 2 metros dele, pegou a blusa, pá, aí não aconteceu nada. Aí ele pegou a blusa, e pá, e nada. Aí ele estressou com aquilo, ele pegou a blusa e empurrou o cara assim. Aí o cara caiu todo mundo, um por cima do outro. Aí eu falei para esse pastor amigo meu, falei: você está brincando, eu não acredito que isso aconteceu. Ele falou: aconteceu. O que é isso? Fogo estranho. A pessoa quer produzir fogo. Muito cuidado com isso. Agora, uma coisa interessantíssima. Aqui era o começo da época da igreja, do Antigo Testamento. 2 filhos de Arão caíram mortos. Vem a época dos profetas. Lá na frente vem a época dos profetas, Samuel. Eli, que era sacerdote da época, na época dos reis, época monárquica, Eli tem 2 filhos, que eram filhos sacerdotes, serviam no templo. Eles demoraram para morrer. Os camaradas pegavam as amantes e transavam dentro da igreja. Que eram diaconisas, eles transavam dentro da igreja. Demoraram para morrer. Lá em Atos capítulo 5, Safira e Ananias, um casal, não levou todo o dízimo correto para a casa do Senhor e caíram mortos no santuário. Ei, olha as comparações. Época da igreja no Antigo Testamento, os 2 filhos de Arão caem mortos. Época dos reis, época da igreja, não nos tabernáculos, mas dos reis, os filhos de Eli, os 2 filhos que serviam no templo, não caem mortos, demoram a morrer. Lá na igreja primitiva, Safira e Ananias, no comecinho da igreja primitiva, caem mortos. 2 pessoas, 3 situações em cada. Em uma morre, na outra morre, e na outra demora a morrer. Por quê? Lá na época de Eli, estava escrito o seguinte, que naquela época, o coração de Eli, que era sacerdote, e dos filhos de Eli, estavam apartados de Deus, e as visões eram poucas naquela época. Sabe o que acontece? Lá não costumava ter muita oração no tempo de Eli. Aí os filhos dele aprontavam dentro do santuário, transavam com as mulheres. Já pensou que ia transar com a mulher dentro do santuário? Eles faziam isso, e demoraram para morrer. Já aqui na inauguração dos tabernáculos morre. Na inauguração da igreja lá morre Safira e Ananias. Sabe qual é a revelação? Aonde tem gente orando, como o povo estava em consagração orando, e lá na igreja primitiva eles estavam orando, Pedro e a turma toda orando, aonde tem gente orando, o falso fogo, o fogo estranho, ele é detectado rapidamente. Mas aonde o povo não está em oração, não está levando a sério, o fogo estranho demora a ser percebido. E aí as pessoas vão protelando e vai empurrando com a barriga e vai virando aquela meleca toda. Então, primeiro, pessoas acendem fogo estranho porque querem fama para si. Querem status, querem fama. Segundo, pessoas acendem fogo estranho por causa de inveja. Pessoa que tem inveja. Teve um evento, 4 pregadores, 3 pregaram tremendamente. O povo está todo mundo comentando, olha, nesse retiro, nesse evento, nessa convenção, nesses dias aqui na nossa igreja, o Carlão pregou muito, o Carlos Reis quebrou tudo, o Tiago pregou bem, o Vande, o Dieguinho e tal, o pessoal tá... Aí chega um que fica pensando, exemplo, tá? Fica pensando assim, olha, eu vou ter que arrebentar também, porque senão eu quero essa fama, eu quero que o pessoal comente de mim como comentaram deles. Aí a pessoa chega e fica fazendo um monte de presepada no púlpito ou no louvor, exemplo. Para quê? Para querer ter os elogios que os outros estão tendo. Apenas por inveja. Isso é fogo estranho. Nós estávamos numa vigília na nossa igreja, e lá, agora a gente está com dificuldade de fazer isso, mas antigamente a gente fazia muita vigília na mata. Aqui vocês falam monte, lá é mata porque é muito plano. E eu estava com uns 20 jovens mais ou menos e mais um grupo de obreiros.
E nisso uma jovem da nossa igreja, de 16 anos, a menina virou um giraia gospel. A menina ficou cheia do Espírito Santo, e ela começou a profetizar, e ela caiu na unção de Deus. A menina virou uma coisa linda de ver, de Deus mesmo. E todos nós ficamos felizes, porque Deus estava usando ela de forma tremenda. Passou 2 semanas que a gente fazia vigília a cada 2 semanas. Fomos para a vigília de novo. Uma mocinha supostamente teria caído na unção e começou a fazer o mesmo tripé, lembrando mais ou menos o que aconteceu com a outra. Depois que ela fez o maior tripé, ela caiu com tudo, puf, e ficou lá até da hora da gente ir embora. Na hora da gente ir embora, ela não levantava. Nós pensamos, de repente está muito embriagada. Aí eu pedi para os rapazes ajudar. 2 fortão aí, pega lá no pé dela e outro aqui no braço, vamos levar a menina, vamos embora. Era 40 minutos de caminhada, que a gente foi tocando instrumento, cantando, da região da mata até a igreja, onde a gente ia distribuir para ir embora, era 40 minutos de caminhada. Para nós era festa, que a gente foi cantando, louvando. Começaram a carregar a mocinha, e o pessoal falou, pastor, a bichinha está pesada, que ela era meio gordinha, pastor, está pesada. Aí deitaram ela. Eu vou usar um nome fictício, tá? Paola, mas não é esse o nome dela. Eu falei assim, Paola, em nome de Jesus, vamos, filha, levanta. E ela nada. Paola, vai, filha, em nome de Jesus. Aí ela ficou ali. Eu falei, pessoal, vamos embora. Deixamos ela no meio da rua. Aí nós estávamos indo embora, eu cutucando o irmão, falei assim, dá uma olhada para trás. Aí ele virava e falava, pastor, miserável, ela levanta a cabeça, quando a gente olha, ela baixa. Ela levanta a cabeça, quando a gente olha, ela baixa. Eu falei, pessoal, vamos correr. Aí nós vamos correr, ela que levantou com tudo. E veio atrás. O que é isso? Fogo estranho. Ela estava querendo, ela chamou a atenção para ela, por inveja da outra, que recebeu elogios pela busca, pela dedicação. Poxa, irmã, como você olha, que bênção, como Deus te usou, isso mesmo, fica firme. Aí ela ficou com inveja. Pessoas acendem fogo estranho meramente porque estão com inveja de alguém. E a inveja é terrível. Lembra de Caim, que matou Abel por inveja? E detalhe, viu? A Bíblia não diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. A Bíblia diz, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. O problema não era a oferta de Caim, o problema era Caim. A alegria de Deus não era a oferta de Abel, a alegria de Deus era Abel. Nós temos que entender esses detalhezinhos na Bíblia. Então o que acontece? Caim não agradava a Deus, automaticamente a oferta dele não agradou a Deus. Isso quer dizer o quê? Que é possível ter no meio do povo de Deus irmãos que morrem de inveja do outro, porque aquela pessoa tem comunhão com Deus, porque aquela pessoa está agradando a Deus, porque aquela pessoa está despertando o carinho do pastor, porque é um líder que é exemplar, porque aquele levita está despertando a atenção da igreja e dos seus líderes, porque ele é um levita exemplar, ela é uma levita, uma líder exemplar. Aí os outros que vão ficando para trás, automaticamente começam a ter sentimento de inveja. E se eles não tiverem estrutura, é a hora que eles pegam qualquer fogo para dizer, ei, olha aqui para mim também, ei. Ô pessoal, pelo menos uns 2, olha para cá, né? E aí, é fogo estranho. Terceiro, pessoas acendem fogo estranho por meninice, imaturidade. Pessoas que ainda não amadureceram. E aqui tem um fato interessante. É comum no começo da nossa vida cristã, do momento que a gente começa a ser usado por Deus, que você dê uma empolgada, é comum. E você comece a achar que agora tudo é Deus. Quando eu comecei a ser usado por Deus, eu comecei a achar que eu era uma coisa louca, e eu comecei a achar que tudo que vinha para mim era de Deus. Então eu chegava para a pessoa e falava, assim diz o Senhor, falava um monte de pataquada, e para mim era Deus. Aí chegou um tempo que eu aprendi
que tem profetas na Bíblia, que ele profetizava hoje, e levava meses para profetizar de novo. Teve outros que profetizava num tempo e levava anos para profetizar de novo. E eu aprendi na Bíblia que não tem um profeta que abria a boca e profetizava a todo tempo. Não tem. E a Bíblia é a nossa luz. Não tem. E aí eu comecei a murchar. Comecei a ficar bem murchinho. Eu comecei a amadurecer. Só que Deus, Ele é maravilhoso. Ele entende quando é um novo convertido. Quando é um novo convertido, que a pessoa tem poucos meses de crente e está sendo usado por Deus. Deus, Ele entende quando aquela pessoa está exagerando e está fazendo um movimento meio estranho. Deus entende. Por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa. Porém, vai ter um momento que aquela pessoa vai ter que amadurecer. Se ela não amadurecer, ela vai crescer dentro de uma carnalidade. Aí, a tolerância que Deus tinha para ela, porque ela era nova, convertida, ela ainda não tinha experiência, agora acaba essa tolerância. Porque agora já está na hora dela ter maturidade e saber que Deus não profetiza através de uma pessoa o tempo todo. E aí ela tem que ter maturidade para se alinhar com Deus. Ou seja, é possível que no começo você seja imaturo, mas depois você tem que se alinhar e fazer só o que Deus manda você fazer em termos de mover do Espírito. Eu estava esses dias num dentista e tinha um jovem, pouco tempo de convertido comigo. E aí o dentista falou assim, puxando conversa com o rapaz, o que você é dele? Ele falou assim, sou ovelha. O que você é dele? Sou ovelha. Ele encheu a boca para falar. E eu aqui por dentro, não fala isso, não, ele não vai entender, não. O que você é dele? Ovelha. Queridos, camarada não crente fica ouvindo que o outro é ovelha. Se é comigo eu não conheço, coisa meiga. Depois ele falou assim, não, ele é meu pastor, eu sou da igreja dele. Aí o cara, agora eu entendi. Gente, o rapaz, por inexperiência, estava usando um linguajar que os outros não entendiam. Só que eu achei engraçado e relevo. Deus também. Agora vamos levar para o lado espiritual. Tem meninices no meio do povo de Deus que é esperado, é normal. Aí o que você faz? Você percebeu que a pessoa extrapolou. Aí nisso, você que é líder de célula, chama aquela pessoa em particular e ensina que ela está errada. Com amor, com carinho, irmã, Deus vai te usar muito, mas o que você fez lá não tem nada a ver com Deus. Olha, aquela profecia, você tem gente que profetiza assim, gente, eu acho patético. Acho que você já viu isso, a pessoa fazer assim, ó. Ela está profetizando, eis que eu te digo tal, e eis que não sei o quê. E olha, eu sei que muitos não estão acreditando que eu estou falando através desse servo. Gente, para com isso. Quando a pessoa faz isso, ela está querendo, por imaturidade, chamar a atenção para ela. Olha, é Deus que está me usando mesmo, hein? Não bobeia. Está vendo? É Deus, eu estou usando a minha serva, estou usando este meu servo. Deus não faz isso. Escuta essa. Escuta essa. Nós estávamos no mover no meio de uns jovens. Vou preservar o lugar e quem? Mas tinha um grupo de jovens bons. E o pessoal começou a ficar embriagado na unção. E tinha uma garota que ela tinha muita vontade de ser usada por Deus. E muita promessa de que ela ia ser usada por Deus. Então ela estava animada. Aí ela caiu no poder. Aí ela começou aquele mover, aí pensar que não, ela gritou, eis que estou em vosso meio. E o pessoal continuou caindo na unção. Aí ela viu que ninguém deu atenção, e eu estou lá no mover. E ela, eis que estou em vosso meio. E o pessoal, aleluia, aleluia, aleluia. Quando é Deus, e a gente percebe que alguém vai trazer um recado, a maturidade da igreja, o que a gente faz?
começa a baixar a voz para aquela pessoa erguer a voz e profetizar, tá bom? Isso é o normal, isso é bíblico. Estamos aqui no mover de Deus, alguém ergue a voz de uma forma diferente, você percebe que ela vai profetizar, ou que ela vai falar algo em línguas e alguém vai interpretar. O que a igreja tem que fazer? Você vai abaixando o seu volume para você ouvir Deus falar. Ela começou a gritar, ninguém deu bola para ela, que o pessoal não estava acreditando nela. O pessoal desconfiou de quem Deus estava usando. Eu sei que ela estressou e ela gritou, calai-vos! Quando ela gritou calai-vos, aí tinha uns que gritavam e não estavam nem aí, tinha uns que começaram a rir. Porque a cena ficou patética. E aí está ali. Aí eu contei isso para o Vandenilson sarrista falou assim, pastor, só falta, ainda bem que ela não falou assim, calai-vos, terráqueos. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu usei isso aqui, esse fato verdadeiro. Depois eu chamei a pastora e falei assim, olha, depois você chama ela em particular, fala com amor e carinho que ela vai ser muito usada por Deus, mas que aquilo lá foi a emoção, não foi o momento. Então ela, por imaturidade, ela estava acendendo fogo estranho, chamando a atenção para si com fogo estranho. Entendeu como é que funciona? Então as pessoas acendem fogo estranho por não terem experiências. Aí é a hora que o líder de célula ou o pastor entra, chama a pessoa com carinho, com amor e ministra para ela. E olha, irmão, você vai ser muito usado, irmão, você vai ser muito usado, mas aquele momento seu ali, você foi muito assim, eufórico, e não era Deus ali. Era a tua emoção, você estava eufórico. Aí a pessoa, sendo de Deus, ela recebe. Ok? Vamos lá. Só terminando aqui, frisando, se isso não for consertado, e é aqui que a gente ganha, irmãos, é aqui que a gente ganha, é cada um de nós conversando com amor e carinho, porque aí da próxima vez vai haver ter um mover de Deus, aquela pessoa, ela está mais atenta, ela vai dar liberdade ao Espírito, mas ela já não vai com aquela meninice. E o que acontece? A igreja vai crescendo com pessoas saudáveis espiritualmente, com pessoas maduras espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. Só que se nós não fizermos esses ajustes, a pessoa cresce imatura e só vai dar problemas. Aí imagina aqui, a nossa igreja aqui, a gente está ali com 300 pessoas no culto, exemplo. E tem ali 100 pessoas imaturas e as 100 agora está tudo fazendo da casa de Deus qualquer coisa. Já pensou que bagunça? Vamos lá. Terminando isso aqui, a pessoa no começo é tolerável. Depois ela tem que amadurecer e parar com aquilo. Se não parar, ela vai entrar numa carne violenta e o diabo vai se apoderar disso. Quando a gente começa a agir na carne, o diabo é quem gosta de carne. Quando a Bíblia diz em Pedro, 2 Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão. O que esse leão está procurando? Esse leão que não é o leão da tribo de Judá, mas é o leão que Pedro descreve, é o leão que está querendo carne. Então o diabo, ele aproveita de pessoas que estão na carne, que passaram do tempo da inexperiência e insistem em ficar na carne. Vamos lá, quarto motivo que leva uma pessoa a acender fogo estranho: a própria ação demoníaca. Pessoas que por causa de algum motivo já estão sendo usadas pelo diabo, e elas falam em línguas, mas é uma língua de engano, não é a língua do Espírito Santo. Elas pulam, elas gritam, elas profetizam, elas estendem a mão, pessoas caem, mas elas estão no mover, mas você percebe que a vida dela, ou você conhece a vida dela, melhor dizendo, e você sabe que não está condizendo com a palavra de Deus faz tempo. Isso são pessoas que, se você falar, se você repreender, a possibilidade maior é que ela cai manifestada em demônios. Eu vi a história de um pastor conhecido meu, que houve um mover, ele chamou pessoas para frente, houve um mover, e aí ele percebeu que uma mulher saiu lá do meio da igreja, veio pulando e começou a botar a mão nas pessoas e gritar, e aquele jeito dela fazer estava incomodando o pastor. Aí o pastor chegou no ouvido dela, o louvor estava tocando, ele chegou no ouvido dela e falou assim: demônio do engano, cai por terra. Aí antes dela cair endemoniada, ela virou o pastor e falou um monte de palavrão para o pastor. Eu tive uma experiência com o tal do Bicanchou.
É língua estranha, é aquela que nem Deus entende. Tinha um camarada que ele veio de outra igreja para nós, e ele tinha problemas com epilepsia. E a gente estava tentando tratar ele na epilepsia, o que era e tal. E depois a gente descobriu que ele era cafetão. O que era cafetão? Ele arrumava homens para ter relação com a irmã dele, e ele ganhava um dinheirinho por fora. Mas na hora do mover, ele começava big control, big control, big control. E aí ele começava a zoar o barraco. Big control. Eu começava a pregar, às vezes o ensino, a palavra era até de ensino, não era nem de avivamento. Que nem domingo, essa aqui é mais para o ensino, mas domingo à noite a palavra é de avivamento. Aí eu estou lá trazendo a palavra, e 10 minutos de palavra, ele big control, big control. Gente, ele vinha na frente, ele marchava. Aí o pessoal menos experiente, aleluia, Deus está aqui. E ele, big control. E ele vinha, e ele marchava. E eu pregando, ele marchava para lá. E, sério, gente. Aí ele olhava para mim, apontava a mão e ficava, big control, big control. Aquilo foi um culto, foi 2, o Espírito Santo me incomodando. Chegou no terceiro culto, eu já fui preparado. Se o big control entrar, eu arrebento o big control hoje. É sério, gente, aconteceu comigo. Eu estou pregando, dá 10 minutos. Big control, big control. Aí ele veio no corredor. E aí os irmãos inexperientes, aleluia, Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim, está atrapalhando você ministrar. Tem momentos de unção e de poder que é normal. A pessoa às vezes dá muita liberdade ao Espírito e você fica com um pouquinho de dificuldade de ministrar. É normal, nada de errado. Mas direto com a mesma pessoa, baratinha esperta não cruza galinheiro. Aí, meu irmão, lá vem o big control. E eu, irmãos, presta atenção em mim. Eu estou diante de Deus. E ele ia lá, big control. E eu percebi que ele parava. E ele ia, big control, big control. Aí eu percebi, cai por terra, demônio! Pá, caiu com tudo. Aí já manifestou. Chucaveira. Aí os irmãos, falei, deixa ele. Deixa ele amarrado, esse demônio miserável. Aí eu estava meio universal na veia, cheio de ver programa universal. Falei, tá vendo, irmão? Amigos, o que o demônio faz na vida de uma pessoa? Olha aí, olha o derrotado. Aí, rapaz do céu, o pessoal ficou impressionado. O big control. Não é brincadeira, gente, é sério. Era big control mesmo. Era um demônio. Era um demônio que usava aquele camarada há muitos anos por causa da ser vergonhice na vida dele. Gente, você cometer um erro, falhar, e mesmo assim Deus te usar é uma coisa, porque a misericórdia dele é boa, é grande. Agora, uma coisa é a pessoa errar, se arrepender e Deus continuar usando. Outra coisa é uma pessoa ir vivendo uma vida de sujeira. No que ela vai vivendo uma vida de sujeira, ela vai atraindo o cheiro dos demônios, o cheiro de pecado dela vai atraindo os demônios, e automaticamente ela ganha, ela dá liberdade para que o demônio comece a usá-la. E como que a gente identifica, pastor, que uma pessoa está sendo usada por um espírito de engano? Primeira grande chance é você sabendo quem é a pessoa. Às vezes você conhece a vida da pessoa. Dentro de casa, uma vida derrotada, uma vida de contenda, uma vida disso, aquele outro. Estou falando de algo que é contínuo, tá? Não estou falando que acontece aqueles dissabores que volta e meia é normal acontecer na nossa vida e a gente vai e alinha, ajusta com a família e tudo continua na paz. Estou falando de algo que é contínuo. Às vezes a pessoa vive doente de coisa séria, doença que você percebe que é maligno e que a pessoa não é curada. Você está vendo que tem um espírito na vida dela. E mesmo assim a pessoa está teimando que Deus está usando. É um demônio, é um espírito de engano. É fogo estranho aceso pelos espíritos imundos. Fogo estranho aceso por espíritos imundos. Quando você perceber no meio do mover de Deus, ou você for visitar uma igreja, ou alguém vier visitar a sua igreja, e está vendo o mover e você está achando algo estranho, primeira coisa que você faz, por dentro você já, Espírito Santo, não me deixa enganado, Senhor. Não me deixa enganado, Senhor. Em nome de Jesus. Se isso é teu, põe paz no meu coração. Não me deixa ser enganado com esse mover.
Olha, a irmã roda, parece que está incorporando a pombagira. Olha como a irmã roda estranha. Senhor, põe paz no meu coração, em nome de Jesus. Olha aquele ali, Senhor, parece que pegou um espírito macaco, o cara pula e grita que nem macaco. Não, Senhor, não me deixa enganar. E aí você fica na tua, orando, na tua, buscando. Você entendeu? Falamos os 4 motivos que levam a pessoa a acender fogo estranho. Agora, para nós terminarmos, 2 motivos para você saber que o fogo está sendo aceso por Deus. 2 motivos para você acender o fogo de Deus. O fogo de Deus mesmo. Aqui o sacerdote Arão, ele era sacerdote, ele simboliza cada um de nós. Porque aqui Arão estava entrando na presença de Deus, com o povo. E através de Cristo, todos nós conseguimos entrar na presença de Deus. Por isso que em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz: e ele nos fez reis e sacerdotes. Então hoje nós somos esse sacerdote, e nós podemos trazer o fogo de Deus para a igreja e para a nossa célula. Presta atenção. Nós somos sacerdotes e nós podemos trazer o fogo de Deus para os cultos e para as nossas células. Mas o fogo de Deus, para isso, o que tem que ser observado? Primeira coisa a ser observada: o sacerdote tinha que viver preparado, sempre lavando as vestes tinham que estar brancas o tempo todo, ele tinha que lavar 3 vezes por dia, sempre limpo, sempre diante de Deus. O verdadeiro fogo de Deus pode ser trazido no meio do mover de Deus. No meio do mover, ele pode ser trazido pelo pastor, pelo grupo de louvor, por um irmão que teve uma oportunidade, por alguém que começou a ficar no momento de unção e começou a trazer coisas de Deus para a igreja. Qualquer um de nós que estamos aqui pode trazer o fogo de Deus, porque somos sacerdotes. Porém, nós temos que estar preparados para isto. Nós temos que estar preparados para isto. Nós não podemos, tipo assim, não temos nenhuma comunhão com Deus, ou estamos fracos na comunhão com Deus, e de repente vem o fogo. Não, não é assim que funciona. Aqui no capítulo 9, você percebe no 8 e no 9, que havia uma preparação para o sacerdote. Havia uma preparação. Os levitas daqui da casa e de Taubaté se prepararam com oração, jejum, para poder fazer o melhor lá no retiro. Os pastores que foram ministrar lá, eu não fui lá caindo de paraquedas. Eu fui lá preparado, debaixo de oração, de jejum que fizemos junto com a igreja, para ministrar para as pessoas. E assim foi com os demais pastores, os que ministraram lá. O que acontece? Nós que vamos trazer o fogo, acender o fogo, temos que estar preparados. Você vai ter de Deus o que você se preparar para ter. Você vai ter de Deus, em termos de poder. Em termos de bênção e vitória, não. Em termos de bênção e vitória, ele vai te surpreender, você vai ter até o que você não pensa. Mas em termos de poder, você vai ter de Deus aquilo que você se preparar para ter. Anote que isso é importante. Bênçãos, vitórias e outras coisas, você vai ter por surpresa. Menos esperar acontece. Mas poder de Deus, você tem que se preparar para ter. Para andar, para mover nesse poder. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa interessantíssima. Não é no altar, não é nesse altar, não é em nenhum altar que é feito um grande pregador da palavra. Um grande pregador da palavra, no bom sentido, ele é criado lá no seu quarto de oração, lá nos seus momentos de meditação, lá nos seus momentos de oração, lá ele é criado.
Aqui no altar, ele é reconhecido, mas ele é feito lá no quarto de oração. Nenhum pregador se torna grande em cima do altar. Ele é feito grande lá no quarto de oração, lá na onde ele ora, e aí Deus faz com que os homens o reconheçam, convide-o para pregar, aí ele vem como um pequeno líder de célula a começo, mas recebe uma oportunidade, quando pensar que não, aquele camarada está sendo pedido por toda a igreja, pastor, põe ele para pregar de novo, pastor, que unção gostosa, e ninguém sabe, mas ele está sendo preparado lá no quartinho de oração e de meditação. É assim que o sacerdote se prepara. É assim que funciona com o sacerdote. Quem está entendendo, diga amém. É assim que tem que funcionar com vocês. Me dá aí menos de 8 minutos, eu vou terminar. Agora preste atenção. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Pastor Max falou isso lá no retiro e eu vou repetir. E eu vou até usar um termo meio apelativo, mas eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. Eu estava aqui louvando, abraçado com o Carlão e orando em línguas e na liberdade, e Deus falando isso para mim. E eu vou dizer para você, pelo amor de Deus, não confunda trabalhar para Deus e estar com Deus. Nós temos tido algumas dificuldades com isso pelo Brasil afora. Líderes de célula, pastores, pastoras, parece que não estão entendendo. Uma coisa é você trabalhar para Deus. Outra coisa é você estar com Deus. O obreiro sempre vai vir antes da obra. O que Deus mais busca em você é o que você é e não o que você faz. O que Deus mais busca em você é quem você é. E Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim. E nem depois é que Deus fala da oferta. Você vem antes da obra. Deus está olhando para o que você é, antes de olhar para aquilo que você faz. Então o que nós temos que aprender? Se você trabalhar na obra, e você não tiver com Deus, o Deus da obra, você vai sucumbir mais cedo ou mais tarde. Pastor, o senhor está profetizando isso? Não estou profetizando. Eu estou falando uma verdade que não tem como fugir. Para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22, naquele dia muitos dirão, Senhor, porventura não expulsamos demônios no seu nome? A obra. Porventura não profetizamos em teu nome? A obra. Porventura não curamos muitos enfermos no teu nome? A obra. E eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eles estavam fazendo tudo, mas não estavam com Deus. Até hoje, são 16 anos, com raras exceções, raríssimas, os meus primeira 1h30, 2 horas do meu acordar, é oração em línguas, ou ouvindo a Bíblia, ou ouvindo uma mensagem. São anos assim, anos. Não é 16 dias, são 16 anos. O pastor Alessandro é testemunha. Às vezes eu saio, vou lá tomar um tererezinho com ele, com a pastora, conversando. Pensar que não, corto o assunto, volto para o quarto, mais um período de meditação. Mais um período de oração. E assim vai indo. Por quê? Porque eu tenho o compromisso de acender e oferecer para vocês o fogo de Deus, e não um fogo forçado, um fogo de homens. Mas para isso, eu tenho que estar sempre preparado, para quando se fazer necessário ter fogo, eu tenha fogo para acender. Eu vou repetir, com outras palavras. Vocês, líderes que estão aqui, vocês não têm que se preparar, não confunda a frase. Vocês têm que estar sempre preparados.
para quando precisar de fogo lá no teu trabalho, quando precisar de fogo lá na reunião, quando precisar de fogo lá no culto, lá na tua célula, lá naquela pessoa que você está evangelizando, lá naquela família que você está evangelizando, quando precisar de fogo, você tem o fogo de Deus para acender ali no meio. Ah, eu vou me preparar. Não, você não vai se preparar, você tem que estar preparado. Aí é que vem o fogo verdadeiro. Você tem que estar preparado. Segundo, deixa eu só falar uma coisa aqui para terminar, para ir para o segundo. O Carlão sentou do meu lado, ele falou: pastor, eu ouvi aquela tua mensagem, libertando-se da inveja. Pastor, que mensagem tremenda. Aí ele fez a seguinte pergunta: pastor, aquela foi a revelação do Senhor mesmo? Eu falei: sim, que o Espírito Santo me deu. Queridos, eu leio muito, eu ouço muitas pregações fora, mas Deus é testemunho do que eu falo. Na hora que eu ministro, acontece às vezes numa pregação que eu estou ministrando, que é enxertado 20%, 30% de alguma coisa que a gente vai aprendendo aqui ou vai aprendendo ali, no que leu, no que ouviu, ou no que foi ministrado. Uns 20%, 30%. Mas toda a massa, todo o restante, são coisas que o Senhor me revela quando eu estou lá orando e meditando. Sacerdote tem que se preocupar com isso. Você não pode ficar só no Ctrl+C, Ctrl+V a vida toda. Você tem que ter as tuas revelações que Deus dá para você. Você tem que ter aquela comunhão com Deus, aonde Deus revela para você, enquanto você está lendo, enquanto você está orando. Até chegar esse momento, dá Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nenhum problema. Aprendeu, ministra, ouviu, ministra, sabe mais ou menos assim, ó, pega essa lenha aí que eu estou dando e mete o teu fogo e vamos para cima. Mas isso não pode ser regra na tua vida. Você reproduz na célula o que você aprendeu no culto ou o que você está vendo na revistinha. Tudo bem. Mas fora disso, paralelo a isso, independente disso, o que você tem que fazer? Você tem que ler muito, orar muito, para você ter as suas próprias revelações, onde Deus vai dar para você. Quem está entendendo, diga amém. O sacerdote era assim, ele se preparava, vivia preparado. Segundo, para terminar, o pessoal do louvor, ou alguém do louvor pode ajudar ali. Para terminar, o fogo só veio quando o sacrifício foi apresentado. O Arão colocou o sacrifício todo no altar. E depois veio o fogo. O sacrifício, quando você lê a Bíblia, você aprende que é Jesus. Jesus foi dado em lugar de todo sacrifício que podia ser feito. O foco não estava em Arão. Por isso que os filhos deles morreram, porque queriam foco nele. Arão sabia muito bem. O foco estava no sacrifício. Fogo de Deus, ele é verdadeiro quando Jesus é o centro e quando aquilo que está acontecendo lá no meio do povo não é para exaltar e para a glória de nenhum homem, mas é unicamente para a glória dele, para a honra dele. Aquelas curas para a glória dele, aquelas libertações para a glória dele. O meu povo, meu pessoal lá da caravana que veio para o retiro, voltaram pilhado. Estão até agora extremamente pilhados. Vamos para cima, pastor. Vamos acontecer, vamos fazer. Exatamente o que eu queria, que eles viessem aprender isso com vocês. Voltaram para lá empolgadérrimos. E não é aquela coisa que deu 3, 4 dias e murchou. Tá, estão lá. Vamos fazer, vamos para cima. Agora a gente vai ter, quando eu voltar para lá, multiplicações de células. Porque o pessoal está animado. Mas ninguém lá está glorificando homem nenhum. Mas eles entenderam que tudo o que aconteceu lá foi para a glória de Deus e um tratar de Deus conosco. É assim que funciona. Então, quando o centro é Jesus, quando é
é para a glória de Jesus, aí, meu irmão, o fogo é verdadeiro. Aí sim, o fogo é verdadeiro. Fique em pé, por favor, fique em pé. Aí o fogo é verdadeiro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Cuidado com líderes exibicionistas. Cuidado com pastores exibicionistas, seja na televisão, seja na internet, seja no rádio, seja se vier aqui algum que foi convidado alguma vez, alguma coisa, seja alguém que aparecer lá na tua célula para visitar, seja ele um pastor ou seja ele um irmão de outra igreja. Cuidado com pessoas exibicionistas, que você está percebendo que o foco ali não é Jesus. Muito cuidado com isso, porque o fogo verdadeiro foi aceso porque Jesus estava no centro. Jesus estava no centro. Reforça aqui o que o pastor Max falou. Essa barbaridade que nós estamos vivendo hoje, desse mundo de igrejas, várias igrejas, aonde lá na frente está a foto ou está o desenho do pastor daquela igreja, ou do apóstolo, ou do bispo daquela igreja. Pessoas que já na entrada já está claro que Jesus não é o centro. Já está claro que Jesus não é o centro. Termina essa mensagem dizendo o seguinte: agora você já aprendeu, agora você já tem lenha, fogo, agora você já sabe como distinguir, discernir no nosso meio, quando tivermos cultos poderosos, vigílias poderosas, retiros poderosos, quando lá na tua célula de repente o mover, o poder vai entrar lá de uma forma tremenda. Agora você já sabe discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Feche os seus olhos. Vamos cantar um pouco essa canção e depois nós vamos orar.